Fala tropa, tô na área para trazer as análises dessa quarta-feira que meu irmão, o bicho vai pegar com a Copa do Brasil, tá? Corinthians e Palmeiras, aí teremos Cruzeiro e CRB, Bahia e Retrô, teremos também, né, Fluminense contra o Internacional jogando no Beira-Rio. Teremos jogos da Copa das Ligas, que é os times do México e os Estados Unidos se enfrentando, uma espécie ali de Champions League, tá? E teremos também Champions League qualificação, né, que eu vou também estar falando aqui para vocês, beleza? Muitos jogos para a gente poder analisar. Já curte o vídeo, já deixa o like, todos os dias está tendo análises como essa aqui, detalhada, meu planejamento do dia, análises dos jogos, apostas, se é o melhor apostar no pré-jogo, no ao vivo, então vai te ajudar muito esses vídeos. E eu acabei de lançar uma promoção, não sei se vocês viram no meu Instagram, quem não me segue, @perseguido pelo Green, e lá eu lancei uma promoção para o dia 29 até o dia 31, ou seja, de terça até quinta-feira. Quem entrar no clube no plano anual vai concorrer a uma banca de R$ 500. Quem entrar no clube dos 5%, no plano mensal, vai concorrer a uma banca de R$ 200, tá? O clube é onde eu mando todas as minhas entradas, seja no pré-jogo, no ao vivo e agora com o trading também. Então, o clube é o lugar onde você vai ter todas as minhas apostas, vai ter o mesmo resultado que eu, vai ter um curso de gestão, um curso sobre emocional, aumento de banca, métodos para você aumentar a sua banca. Então, você precisa estar lá, não tem o que falar muito não, tá? E se você estava pensando em entrar, a hora de entrar é agora, por conta dessa promoção, que é uma promoção que, já pensou você ganhar R$ 500 na banca, mano? Você começar no clube com 500 conto na banca, meu irmão, vale muito a pena. O link tá aqui na descrição, tá? Não vou falar nem muito mais, porque quem me acompanha já conhece o clube, sabe como é o clube, como é que funciona. Beleza? Vamos lá, começar com os jogos do dia, que são muitos para poder analisar aqui para vocês. Eu vou começar com os favoritos, tá? Do dia. O Bodo Glimt vai enfrentar o Stromes dentro de casa, tá? É um adversário que é acessível pra caramba. O Bodo tá brigando aqui e lutando para chegar na primeira colocação, né? Tá com 15 jogos, diferente do Viking, que tá com 18. Então, se o Bodo vencer os jogos que tá faltando, vai chegar nessa colocação, nessa primeira colocação, e é o melhor time da Noruega. Todo ano costuma vencer, né, de braçada, e vai enfrentar um time bem acessível, um time que em 15 jogos tomou 36 gols, ou seja, uma média de mais de 2 gols sofridos por jogo, e o Bodo tem uma média de mais de 2 gols marcados por jogo, tá? Então, como eu falei, é um adversário completamente acessível para o Bodo. Se olha o retrospecto do Bodo, é um retrospecto extremamente positivo, porém a odd está extremamente baixa, né, como vocês estão vendo aqui. O que é que eu vou estar de olho nesse confronto? Eu vou estar de olho na possível vitória no primeiro tempo da equipe do Bodo Glimt, tá? O Bodo Glimt venceu o primeiro tempo, é o que eu estarei de olho aqui. Mas obviamente no pré-jogo não dá para trabalhar, não dá para fazer, porque está pagando abaixo de 1,50, então não vale a pena. Por isso que eu vou estar trabalhando no ao vivo, beleza? Mas é bem favorito. O FCSB, no primeiro jogo, eles perderam por 1-0, então vai com tudo aqui dentro de casa, tá? Precisando do resultado, precisando vencer por pelo menos 2 gols. Esse jogo aqui eu vejo um jogo com um cenário onde é favorável. O FCSB é um dos melhores times da Romênia, tá? E eles são bem favoritos dentro de casa, por isso está pagando 1,20. Eu sei que é uma cotação baixa, mas dá para utilizar outros mercados aqui, como por exemplo o mercado de escanteios, para eles terem mais escanteios no jogo. É uma boa olhar para esse cenário. O over 1,5 é uma boa também olhar para esse cenário. Inclusive, a média de gols é muito alta nos jogos do FCSB. Ele tem uma média de 1,6 gols marcados e 1,2 gols sofridos. Apesar do primeiro jogo ter sido um jogo que terminou com 1-0, né, para o adversário, foi um jogo que teve muitas oportunidades. Então, eu gosto de olhar para esse cenário de vitória do FCSB, para o mercado de mais cantos e para o mercado de gols, beleza? O Cruzeiro vai enfrentar o CRB e, cara, vou ser sincero para vocês aqui, o Cruzeiro está focado no Brasileirão e na Copa do Brasil, tá? O Cruzeiro e o Bahia, ambos os times vão enfrentar equipes de divisões inferiores. O CRB está na segunda divisão, o Retrô está na Série C, né? Inclusive está mal na Série C. O Retrô que vem de um grande resultado eliminando o Fortaleza. Mas Fortaleza, em um momento que estava em queda, um momento muito ruim, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Mas foi um jogo onde o Fortaleza, inclusive, teve várias oportunidades de poder vencer o jogo, tá? O Cruzeiro e Bahia são favoritos, tá? Então, cara, acredito na vitória do Cruzeiro, acredito na vitória do Bahia, dá para até fazer uma dupla com eles. Dentro de casa, a tendência é querer fazer logo o resultado para poupar alguns jogadores fora de casa.
O CRB é uma equipe melhor do que o Retrô, obviamente, mas é uma equipe que dentro de casa tem bons resultados, mas fora de casa patina muito, tem resultados ruins, tá? É só a gente parar para olhar, eles vêm de uma grande vitória contra o Novo Horizontino, né? Mas, ó, fora de casa, na Série B, olha isso, ó. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, né? De 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. Isso na Série B. Derrotas contra o Avaí, o Ferroviária, Atlético Goianiense, Vila Nova e agora vai enfrentar o Cruzeiro, cara, que é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, assim, vitória do Cruzeiro, vitória do Bahia, para mim, é o melhor mercado aqui para poder estar atuando, tá? São dois super favoritos jogando contra times inferiores e são os dois super favoritos da Copa do Brasil, né? Que pegou adversários mais acessíveis. E tem também outro favorito que é o Inter Miami jogando contra o Atlas, tá? Lembrando que esse jogo é um jogo único, então quem perder tá fora, tá? Quem perder tá fora. O Inter Miami que vai com força máxima para esse confronto é bem favorito, mas eu em nenhum jogo aqui da Copa da Liga eu apostei no resultado. Por quê? Eu comentei no vídeo de ontem, né? Eu não conheço tão bem o Atlas, eu tenho que ser bem sério para vocês, eu acompanho a MLS, mas eu não acompanho tão bem assim, tão de perto o Campeonato Mexicano. Muito por conta do horário, né? Tem muitos jogos muito tardes e também muitos campeonatos. Então, entre a MLS e o Campeonato Mexicano, eu escolhi a MLS para poder trabalhar, tá? Então, eu conheço muito bem o Inter Miami, assisto a maioria, grande parte dos jogos, mas o Atlas eu não conheço muito bem. Pelo que a gente vê do Inter Miami, é favorito para esse confronto. Mas eu não fiz no ao vivo por dois motivos. Por não conhecer o Atlas principalmente, mas por conta da odds também pagando em 44. Eu acredito que no ao vivo nós possamos conseguir uma cotação melhor. E como o Inter Miami tem uma defesa extremamente frágil, é até melhor trabalhar somente no ao vivo. É tanto que nas minhas apostas nos jogos do Inter Miami, sempre são nos mercados de gols, né? Acima de 1,5, ambos marcam, gol no primeiro tempo. Eu sempre aposto nesses mercados. Eu nunca vou na vitória do Inter Miami, justamente porque é um time que defensivamente é fraco. Então, se você quiser trabalhar no mercado de gols, para mim é show de bola, é excelente com esses mercados que eu comentei aqui. Resultado ao vivo, tá? É resultado ao vivo. A não ser que você conheça tão bem o Atlas assim para confiar na vitória do Inter Miami, beleza? Alguns jogos que eu listei aqui pro handicap é o jogo do Ludogorets contra o Rijeka, tá? Ludogorets é favorito para esse confronto, mas se eu for trabalhar aqui, eu vou trabalhar no trading, tá? Contra o Rijeka, mas isso vai depender do que o campo vai tá me mostrando. O primeiro jogo acabou 0-0, né, entre eles, um jogo 0-0 entre eles. Esse jogo, como é na casa do Ludogorets, eu vejo o Ludogorets com certo favoritismo. Porém, eu vou trabalhar no trading porque se o Ludogorets estiver muito bem dominando a partida, eu vou apostar contra o Rijeka. Ou seja, eu vou estar a favor ali da vitória do Ludogorets ou o empate, né? O empate vai estar ao meu favor, a vitória vai estar ao meu favor do Ludogorets, podendo chegar ali, pegar até uma odds 2, beleza? No trading é assim. E no trading tem incluso no clube dos 5%, tá? Só para deixar claro aqui, o trading agora está no clube dos 5%, lá você vai aprender como funciona tudo. Mas em caso de aposta convencional, eu iria trabalhar com empate anula, só que está pagando em 33, então não vale muito a pena. Mas é um jogo que não vale, não dá para confiar na vitória do Ludogorets pagando em 90, né? É um jogo que pode terminar empatado, então se for trabalhar nesse jogo, trabalha com a proteção do empate, beleza? O Vasco contra o CSA, eu tenho a mesma visão. O empate anula, até tá pagando bem, uns 50, não tá pagando mal não. Só que o Vasco vem numa sequência tão negativa, tão ruim, e jogar contra o CSA lá é um jogo que o Vasco pode se complicar, que eu decidi ficar de fora, tá? Eu decidi ficar de fora, decidi buscar no ao vivo, analisar no ao vivo, para buscar ver como é que vai estar a postura do Vasco para poder tomar essa decisão. Para mim, a odd está justíssima, né? E também é um jogo que eu decidi trabalhar no trade, beleza? Que eu decidi trabalhar no trade, mas eu só não vou confiar no Vasco porque, sinceramente, os últimos jogos do Vasco tá complicado, né? A última vitória foi lá em junho, antes da parada do Mundial, beleza? Minnesota contra o Querétaro, tá? Mais um favorito, mais um jogo daqueles que eu sempre comento que, cara, pelo fato de eu não conhecer tão bem o Querétaro, que é um time do México, eu decidi trabalhar no ao vivo, mas o Minnesota é favorito para esse confronto.
assim como o Clube América é favorito para esse confronto contra o Salt Lake, né? O Clube América é um dos melhores times do México, mas são dois jogos que eu vou trabalhar no ao vivo e justamente com essa visão, né? Se o Minnesota estiver muito bem, eu estarei contra o Querétaro. Se o Clube América estiver muito bem, eu estarei contra o Salt Lake, tá? Por quê? Porque no trade eu tenho essa proteção. Quando eu estou contra um time, eu estou a favor do outro, né? Ou seja, o Clube América ou o empate é meu. Só que isso no trade, eu vou estar ali com a odds 2. Se a gente for olhar na casa de aposta, vai pagar muito pouco. Por exemplo, o empate anula está pagando em 33, ó. Aqui do Minnesota vai estar pagando 1,20. Então, para mim, não é viável isso. Por isso que eu prefiro trabalhar no trading aqui esses jogos, tá? Jogos favoráveis para gols que eu listei aqui. O Tel Aviv contra o Pafos, tá? Um jogo muito bom pro over 1,5. São dois times que vão ser ofensivos, até porque é o jogo de volta. O primeiro jogo terminou 1-1 empatado. Esse jogo de volta, quem tomar um gol vai se expor e vai dar o contra-ataque pro outro, obviamente. A média de gols do Tel Aviv é de 2,6 gols marcados e 1 gol sofrido. O Pafos é 1,8 gols marcados, 0,7 gols sofridos. Você pega em 100% dos jogos, dos últimos 10 jogos do Tel Aviv, aconteceu over 1,5. Então é um jogo favorável para isso, tá? Panathinaikos contra o Rangers. O Rangers ganhou por 2-0. Panathinaikos vai se expor, vai para cima. Então aqui, olho no mercado de gols, tá? No over 1,5 é uma boa, tá pagando em 22. Mas olho também para o Panathinaikos ter mais cantos na partida, porque o Rangers deve jogar de forma reativa, né? Por jogar fora de casa e por ter vencido por 2-0, tá? Outro jogo que eu vejo favorável para gols, apesar do Bren ter perdido por 4-1, né? São dois times extremamente ofensivos. Eu no jogo de ida apostei no ambos marcam, né? E bateu. Aqui eu recomendo o mercado de gols, gol no primeiro tempo e acima de 1,5, só que tá pagando muito pouco, então é melhor deixar pro ao vivo. Servete contra o Vitória Pilsen, né? O Vitória Pilsen perdeu o jogo em casa por 1-0, então vai ter que se lançar para cima do Servete, que teve ótimos contra-ataques. Esse jogo foi uma loucura ter terminado 1-0, tá? Foi um jogo que teve muitas oportunidades, eu assisti esse jogo todo, teve muitas oportunidades e aqui eu acredito que os gols vão desencantar. O over 1,5 é uma boa para se combinar em uma dupla. E por fim, o Pumas contra o Orlando City, tá? São dois times que, pelo que eu analisei, eu conheço muito bem o Orlando City, né? E eu analisando também o Pumas, são dois times extremamente ofensivos. E uma marca que eu utilizo muito, uma aposta que eu utilizo muito do Orlando City, pela MLS, é o ambos marcam. Ó, em 90% dos últimos 10 jogos aconteceu o ambos marcam, tá? Em 90%. Então, assim, é uma média muito alta, muito alta, muito alta. Por isso que eu gosto desse ambos marcam aqui, pagando em 57, está pagando muito bem. E os confrontos Internacional e Fluminense, Palmeiras e Corinthians, cara, vou ser sincero para vocês. Óbvio, o Internacional aqui é favorito por jogar dentro de casa e o Fluminense vem numa sequência muito negativa, perdeu pro Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e agora também pro São Paulo, né? 4 derrotas consecutivas. Então não dá para confiar. O Internacional, eu venho falando bastante há um bom tempo, né? O Internacional venceu o Vitória, mas venceu com um gol no finalzinho e foi um jogo onde o Vitória teve a oportunidade de estar vencendo e teve a oportunidade de empatar. Depois teve aquele confronto contra o... Deixa eu só lembrar aqui para não me passar. Vitória teve do Ceará, que venceu por 1-0 e também o Ceará teve chance de empatar. Aí teve contra o Santos o 2-1, né, onde o Santos também perdeu muitas oportunidades. E contra o Vasco, o primeiro tempo do Internacional foi horrível. O Vasco era para ter matado o jogo no primeiro tempo, era para ter feito uns 2-3-0, tá? E aí no segundo tempo o Internacional foi bem superior e mereceu ter empatado com toda aquela polêmica, mas mereceu ter empatado. O Internacional não vem fazendo tão bons jogos assim, tá? Vem sofrendo, vem dando oportunidades para os adversários em todos esses jogos desde a volta do Mundial. O Fluminense não é uma equipe boba, tá mal, isso é um fato, mas não é uma equipe boba. Por isso que resultado aqui eu tô fora, eu não recomendo. O que é que eu recomendo? Trabalhar mercado de escanteios, e aí eu vou trabalhar no ao vivo, dependendo de como esteja o jogo, que o jogo está me mostrando. E eu gosto de trabalhar o mercado de cartões, para ambos os times tomar pelo menos um cartão. Com a dupla, né, aqui para ambos os times tomar cartão, e aqui para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões. A gente sabe como é o clássico Corinthians e Palmeiras, um clássico muito pegado, um clássico muito faltoso, um clássico que tem muitos cartões, né? Muito por conta da rivalidade, que é a maior rivalidade paulista, e também, ainda mais aqui, por ser um jogo de mata-mata.
Primeiro jogo sendo na Arena, o Palmeiras que é um time que contra-ataca muito bem, que faz uma ótima transição, o Corinthians vai parar com falta, né? E sempre tem problema, sempre tem briga, e o que a gente espera é cartão, por isso que é o melhor mercado que eu vejo aqui para a gente poder atuar nesse Corinthians e Palmeiras, é o mercado de cartões, tá? Inclusive, indico essa aposta para ambos os times tomar 2 cartões aqui e para ambos os times tomar pelo menos um cartão em Inter e Fluminense. Essa dupla tá excelente. E aqui, cara, eu vejo o Palmeiras com leve favoritismo, mas o Corinthians, se quiser, pode complicar a vida do Palmeiras, como complicou no Paulistão e como complicou a vida do Botafogo no segundo tempo, onde o Corinthians merecia até ter virado o jogo, tá? O Corinthians merecia ter virado o jogo contra o Botafogo no Newton Santos. O Corinthians sabe da importância de fazer esse resultado em casa, né? Porque o jogo no Allianz vai ser um jogo bem complicado para o Corinthians, mas é um jogo extremamente equilibrado, por mais que o Palmeiras esteja hoje no melhor momento. Gosto de apostar no under goals também, eu gosto de olhar para o cenário do under goals, under 4 gols, para não acontecer 4 gols na partida é uma boa. Eu gosto do mercado para o Palmeiras marcar pelo menos 3 cantos, porque é um time que ataca muito pelas pontas e gera muitos escanteios, e o Corinthians, para mim aqui, vai adotar um estilo de jogo um pouco mais reativo, não vai querer abafar e ir para cima do Palmeiras, tá? E como o Palmeiras está no momento melhor e tem um time melhor, eu gosto do empate ao Palmeiras, tá? Para mim, o empate ao Palmeiras é uma boa, só que é um pouco mais arriscado do que essas outras opções que eu falei para vocês, de escanteios, de gols e de cartões. É um pouco mais arriscado porque, para mim, é um jogo que o Corinthians pode muito bem vencer essa partida. Nenhum clássico é sempre complicado, tá? E, cara, outras opções que eu deixo aqui é o Ferencváros, vai enfrentar o Noha, né? Ele venceu o primeiro jogo, vai jogar em casa agora, é favorito, por isso que eu não fiz nada no pré-jogo. Vou estar de olho no ao vivo, para talvez, se estiver muito bem, pegar uma possível vitória. E deixei também listado aqui o jogo do Breidablik contra o Lecce. O Breidablik tomou uma super goleada, né, por 7-1 no primeiro jogo. Aqui vai para cima, vai ser um jogo favorável demais para gols. Então, também vou estar acompanhando no ao vivo esse confronto, tá? Espero ter ajudado você aqui. Vai ser uma quarta-feira com muitos jogos, provavelmente muito lucrativa, e eu espero você dentro do clube dos 5%. E tomara que você, né, seja quem deixar um like, provavelmente vai ser o sorteado, porque Deus vai abençoar vocês para quem entrar no clube, vai poder ganhar R$ 500 no sorteio. Vamos ver quem vai ganhar.